Hoje nós vamos estar lendo em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. Amém? Vamos estar lendo. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e mantenham. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? O que está querendo nos dizer? Que assim, o filho pródigo, o filho mais novo, ele pediu a parte dos seus bens para poder curtir a vida, curtir o mundo, para poder experimentar como é que era a vida, como é que era o mundo lá fora. Só que o que ele não esperava é que um dia sua riqueza, sua fortuna iria acabar. Ele gastou sua fortuna com amigos, com mulheres, prostitutas, mas chegando uma parte da vida dele, a fortuna dele acabou, porque todo jovem que é cheio de vigor e quer conhecer o mundo, não imagina a parte ruim, imagina só a parte boa. E quando ele foi olhar, acabou o dinheiro dele. Os amigos viraram as costas, as prostitutas já não deram mais bola para ele, os amigos viraram as costas e deixaram ele sozinho, tanto que ele chegou no fundo do poço, a qual ele não tinha nem o que comer e queria comer as mesmas comidas que os porcos. Ou seja, o diabo tentou ele para ele ir viver, ir conhecer o mundo, e deu certo. O diabo humilhou ele, jogou ele no fundo do poço, ele passou necessidades, passou por fomes, foi abandonado, queria comer a comida dos porcos. O diabo tirou basicamente tudo dele. Só não tirou a fé e só não tirou as lembranças dele, tanto que ele se lembrou que na casa do pai dele ele tinha tudo. Que na casa do pai dele ele tinha que comer, tinha onde dormir, tinha o que vestir. E lá ele não tinha. O tanto que ele decidiu voltar para o caminho, voltar para a casa de seu pai. Ele tinha tudo com o pai, mas preferiu sair. Nós estamos assim ultimamente. Nós temos tudo na casa do nosso pai, nós temos tudo ao lado dele, mas nós preferimos muitas vezes sair do lado dele para querer experimentar as coisas do mundo. Nós já temos um exemplo como o filho pródigo. Ele que saiu para experimentar as coisas do mundo e no fim quebrou a cara, parou no fundo do poço, sem amigos, sem dinheiro, sem nada. Já o outro filho ficou ao lado do pai e continuou tendo tudo, tanto que até o filho questiona do porquê que com o mais novo eles fizeram festa, mas com ele não.
Mas é que tem uma passagem na Bíblia também que fala que Jesus deixa as 99 ovelhas para procurar aquela uma. Ou seja, quando um pecador muitas vezes se arrepende dos seus pecados, há festa no céu. Então, quando nós muitas vezes se arrependemos dos nossos pecados, há festa no céu. Porque nós estamos se arrependendo. O filho pródigo, ele se arrependeu dos pecados que ele fez, voltou para os caminhos de Cristo e decidiu buscar a Deus. Decidiu voltar à casa do Pai. O tanto que houve festa porque ele se arrependeu dos pecados, reconheceu o seu erro e voltou para a casa de seu Pai. Ele reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu o que tinha feito e voltou para a casa do Pai. Jesus hoje quer que a gente volte para a casa dele, quer que a gente volte a buscar a ele. Nós muitas vezes estamos perdidos, estamos sem rumos, estamos no fundo do poço. Mas Jesus só diz uma coisa para nós: volta para a minha casa, volta para o meu caminho. É isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que nós volte para o caminho, nós volte para a casa dele, nós volte a viver com ele. Porque é só ele que pode tudo e todas as coisas, é só ele que pode nos dar do melhor e até o mais melhor possível. Mas Jesus hoje está nos dizendo uma coisa: volta para mim, filho. Ele quer com que cada um de nós voltemos para a presença dele. Ele quer com que cada um de nós se arrependa dos nossos pecados, confesse os nossos pecados para ele e volte a buscar a ele como nós buscávamos antes. Volte ao primeiro amor. Hoje em dia, com internet, redes sociais, televisões, muitas vezes nós acabamos nos perdendo do foco que é Jesus para começarmos a focar nas coisas do mundo. Mas nós devemos lutar contra o mundo, porque Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus, ele lutou contra o mundo e venceu o mundo. Nós muitas vezes estamos sendo vencidos por uma rede social, por um Instagram, por um TikTok. Nós devemos lutar contra o mundo, perseverar até o fim, lutar contra tudo e todos os prazeres da carne, para nós podermos, no final, ter a nossa recompensa que é a vida eterna. Nós devemos ser fortes, lutar contra o mundo, se arrepender dos nossos pecados e voltar para a casa do Pai, assim como o filho pródigo. Lá a gente tem tudo. Não vamos largar a casa do nosso Pai para querer vivermos as coisas do mundo. Amém? O que eu tinha para falar era isso. Peço que se inscrevam no canal e deixem o like e compartilhem se possível. Amém? Tenham uma ótima semana a todos. E volte para a casa do Pai. Volte para a casa de Deus enquanto há tempo, porque uma hora esse tempo pode acabar. Amém? Vamos estar nos confessando os nossos pecados e pedindo perdão para Deus, para nós podermos ter um recomeço, para com que nós venhamos voltar para o caminho dele e voltarmos para a casa dele, porque ele está nos esperando de braços abertos para fazer a festa e nos dar um abraço muito apertado. Volte para a casa do Pai.